Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Hoje então é a nossa segunda videoaula da semana gratuita Bolos de Sucesso. E aí, gostaram da nossa primeira videoaula? O que vocês acharam da nossa massa base branca? Já colocaram em prática? Coloquem em prática e já me marquem no Facebook, tá? Para quem não sabe, eu tenho um grupo no Facebook que se chama Receita de Bolo com Mahara Bortolotti e vem aprender comigo. É só você pesquisar por este nome lá no Facebook que você vai encontrar o meu grupo. Aí é só mandar a solicitação que eu vou te aceitar lá no meu grupo. Lá todos os dias eu aceito muitas postagens das minhas alunas, do pessoal que participa também das semanas gratuitas, mostrando os seus resultados. Tem gente que inicia na confeitaria com os meus cursos gratuitos e lucra muito, as receitas dão super certo, o pessoal vai me marcando no Facebook depois, tá? Então, mandem lá uma solicitação para o meu grupo. Não esqueça também de seguir meu perfil no Instagram, Mahara Bortolotti Oficial ou Bolos de Sucesso Oficial, tá? Esses dois Instagrams, essas duas contas são minhas, tá? Você pode seguir tranquilamente, tá? Tem também o meu canal no YouTube, que é Mahara Bortolotti. Se inscreve lá no meu canal também, que eu tô sempre postando os vídeos novos e você vai conseguir também estar acompanhando o meu trabalho. E não vai perder mais nenhuma semana gratuita, né? Que é muito importante. Hoje, então, é a nossa videoaula dos recheios, tá? Eu sempre faço essa sequência de videoaulas porque eu acho importante o pessoal que está iniciando ter um passo a passo para seguir. Não adianta querer começar comprando a melhor batedeira, né? Querendo comprar tudo, se a pessoa não tem o principal, que é receitas que deem certo, boas receitas que funcionem, né? Combinações que já deram certo. E como é que você sabe que já deu certo? Fazendo para sua família, fazendo em casa. A primeira coisa é se acertar com uma boa massa, aprender os recheios básicos e colocar em prática em casa para ver qual vai ser a reação da tua família, dos teus amigos, dos teus parentes. Então, é importante você fazer isso, começar fazendo para o pessoal de casa. Eu sei que muitas vezes, né, o pessoal de casa são as pessoas que não incentivam, né? A gente fica esperando ser incentivadas por eles e às vezes são as pessoas que menos nos incentivam. Mas não é por mal, na maioria das vezes é até por uma proteção, por não querer que a gente, né, se desanime, que a gente se decepcione, porque é difícil o mundo da confeitaria. Até a gente conseguir uma boa cartela de clientes não é um caminho fácil, mas é possível para mim. A gente vê no Facebook que é possível para muitos confeiteiros, mas qual é o diferencial das pessoas que chegam no sucesso, que é conquistar, né, que é viver da confeitaria de fato, e daqueles que não conseguem? É a persistência. É só isso que separa essas duas pessoas, tá? Então, tenham persistência, foco, não desistam. No início não é fácil, mas com o tempo as coisas vão se ajeitando, tá? É só vocês fazer tudo direitinho. Então, hoje é a nossa receita de... Eu vou ensinar dois recheios para vocês. Recheios que eu nunca ensinei. Um deles o pessoal já me pediu muitas vezes. Então, eu procurei colocar nessa semana gratuita receitas que o pessoal já me pede há muito tempo que eu ainda não tinha liberado gratuitamente, tá? Que é a minha receita de nata com morangos. Aquele recheio que quebra o doce do bolo, né? Que muita gente não gosta de bolo muito doce. Então esse recheio é perfeito, tá? Para massa de base branca eu acho o recheio perfeito. Nata com morangos, tá? E também vou ensinar para vocês um recheio de brigadeiro gourmet de limão siciliano, tá? Vou ensinar para vocês também na sequência desse daqui. Como é que eu faço o meu recheio de nata com morangos? Essa aqui é a nata pronta já. Eu encontro, pelo menos aqui na minha cidade, eu moro no sul, em qualquer supermercado eu encontro a nata. Em grandes atacados também eu encontro a nata, tá? Aqui esse potinho que tava R$6,80. Não é muito barato, mas às vezes em atacados e supermercados você encontra a nata na promoção. Não dá para substituir a nata por outro recheio. O que eu aconselho a fazer? Porque tem muita gente que não consegue encontrar a nata. Você pode colocar no lugar da nata com o morango para quebrar o doce do seu bolo, o próprio chantilly bem batido, tá? Aí para fazer o chantilly, para utilizar ele como recheio, eu gosto e aconselho vocês a utilizar um pouquinho de leite condensado na hora de bater o chantilly. Vai bater o chantilly?
meio litro, coloca meia caixinha de leite condensado, vai dar aquele docinho e vai casar perfeitamente como recheio com os morangos, tá, gente? Ele tem o chantilly, todo mundo sabe, ele tem uma textura firme, né, utilizado para trabalhar com bico. Então ele vai ficar numa textura bem firme, tranquila para rechear também. Chantilly também dá para rechear os bolos, desde que tenha alguma fruta junto ou chocolate raspado também fica legal, tá? Então eu tô aqui com a minha nata. A nata tem que estar gelada. Eu tô utilizando essa marca aqui, Lac Léo, mas tem diversas marcas, gente. Tem Piat, tem LG e várias, tá? Eu vou utilizar 2 potinhos, porque é bastante morangos, tá? Então, eu vou colocar a minha nata bem gelada na batedeira agora, tá? Vou colocar aqui. Gente, não tem mistério, tá? Deixa eu colocar ela aqui. É importante, eu já vou ressaltar desde agora para vocês, que a nata não é que nem o chantilly, assim, para pegar ponto. Ela é muito mais delicada, tá, gente? Ela é muito delicada. Se você deixar passar do ponto, ela vai talhar e vai virar uma manteiga, tá? E não tem como recuperar a nata, igual tem com o chantilly, tá? Então, outro potinho de nata. Essa marca é muito boa, mas pode utilizar outra. Então, utilizei 2 potinhos de nata, cada potinho 300 gramas. Então, utilizei 600 gramas de nata, tá? Vou deixar aqui já. Colocar pro ladinho. Para cada potinho de nata, né? Ou seja, para cada 300 gramas de nata, eu coloco 1 colher de sopa de açúcar, tá? Tem gente que utiliza o leite condensado para adoçar um pouco a nata. Eu prefiro o açúcar, porque ele é menos doce que o leite condensado. E como esse recheio é para suavizar o bolo, eu não quero deixar ele mais doce. Eu quero quanto mais neutro ficar, melhor, tá? Então, vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Açúcar refinado normal, 1, 2, rasinhas até. Coloquei o açúcar. Tô utilizando o globo, tá? O batedor globo. Vou baixar. E aqui, agora, eu vou bater em velocidade baixa para média, não alta, tá? E vou ficar de olho, tá, gente? A nata, quando ela começa a dar ponto, ela começa a se grudar nas paredes da batedeira e gruda no globo. É tipo o ponto do chantininho. Ela se gruda no centro do globo e nas laterais também da batedeira. Fiquem cuidando, porque assim que chegar nesse ponto, imediatamente você tem que desligar a batedeira, tá? A nata não dá pra deixar batendo e sair fazer outra coisa, gente. Perdeu o ponto, já era, não tem como recuperar, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês quando estiver também chegando no ponto exato da nata, como é que ela fica quando você tem que desligar. Aqui eu coloquei 2 potinhos de nata, vai dar em torno de 2 minutinhos batendo, ela já vai pegar o ponto, é muito rápido, tá? Então, eu vou começar de baixo e vou subindo a velocidade da minha batedeira até médio, tá? Pessoal, eu voltei aqui para mostrar para vocês o ponto da nata, tá? Ó, ela tá começando a pegar o ponto. Vai começar a se grudar no globo e nas laterais. Ó, se grudou nas laterais, começou a se soltar e grudou toda no globo da batedeira e nas laterais. Este é o ponto da nata. Fica bem firme, tá, gente? Eu já até trabalhei até com bico com nata assim nesse ponto, tá? Então agora eu vou voltar a câmera e vou continuar mostrando pra vocês. Ó, pessoal, voltando aqui então. Pegaram o ponto da nata, bem firme, ó. Vou botar aqui. Vou puxar o resto. A nata é um recheio que não dura muito, tá, gente? É que nem ela, principalmente que ela vai estar com morango. Então tem validade, um bolo com nata com morango vai ter uma validade de 2 dias no máximo, tá? A pessoa tem que comer ele fresquinho mesmo. Peguei toda a minha nata. Então, para 2 potinhos de nata, eu piquei 2 caixas de morango. Notem
que os morangos, vou pegar um para mostrar para vocês, ó, estão cortados em pedaços graúdos. Para quê? Assim ele vai soltar menos água. Embora eu vou mostrar para vocês aqui que colocando os morangos misturado na nata, é como se a nata fizesse uma parede protetora, uma barreira protetora, e esse morango não consegue soltar água na nata. Então é um baita de um recheio para vocês utilizar, para quem tem medo de utilizar o morango, porque o morango fica vazando água, o morango principalmente com brigadeiro, né, fica delicioso com brigadeiro branco, mas como ele solta mais água ainda quando ele tá no recheio de brigadeiro branco, não é mesmo? Então, com a nata não tem esse problema, a nata parece que ela suga a água do morango e ele não solta, principalmente fazendo dessa maneira que eu vou ensinar vocês. Vocês poderiam colocar uma camada de nata na hora de prensar o bolo e ir colocando os morangos por cima. Mas fazendo dessa maneira aqui que eu vou mostrar, fica mais protegido esse morango ainda de soltar água, evita mais de soltar água. Eu vou colocar aqui. É como se a nata protegesse o morango e evitasse que ele soltasse água, tá? Então, agora eu vou misturar. Para quem gosta de bolo com morango, não gosta de bolo muito doce, a nata ela é perfeita, gente. Se você não conhece ainda, procura aí na tua cidade, vê se você acha. Se não achar, faça aquela substituição que eu falei para vocês, o chantilly, tá? Olha, gente. Aqui, olha, como o morango fica protegido dentro da nata. Não solta nada de água. E o sabor é maravilhoso, maravilhoso. É um dos meus recheios favoritos. É esse aqui. Se é um cliente que não gosta de morango, tem gente que não gosta de morango. Pode ser nata com bombom ouro branco picado, também já fiz várias vezes com meus clientes, também fica incrivelmente maravilhoso. Daí a pessoa tem o recheio de bombom que ela gosta e daí quebra aquele doce, né? Do chocolate ou de algum outro recheio doce que você for colocar. Ó, e olha a textura, gente. Firme, firme, ó. Nata firme com morango, tá? Com morangos aqui dentro. O que vocês acharam desse recheio de nata com morango? Como eu vou prensar o bolo só mais tarde, eu posso cobrir aqui com plástico filme e colocar na geladeira, tá? Morango não pode ficar fora da geladeira e nem a nata, tá? São recheios para ficar gelados, tá bom? Então eu vou deixar na geladeira agora pra gente passar pro nosso próximo recheio, que é o nosso recheio de brigadeiro branco de limão siciliano gourmet. Vou mostrar para vocês também. Mas antes de continuar a nossa videoaula, então, hoje já vai ser liberado para fazer a reserva. Acabando essa nossa aula, já chama a gente no WhatsApp, pode chamar o administrador do grupo do WhatsApp no privado e fala, meu nome é tal e eu quero fazer a reserva do curso. Aí nós, administradores, vamos deixar reservado a sua vaga, tá? E no último dia, né, vai ser liberado amanhã, que é a última videoaula amanhã. Depois tem as receitas escritas, amanhã vai ser liberado o link de compra. O link de compra vai ser liberado com prioridade para quem já fez a reserva, tá bom? Então, acabando essa aula, corre, já chama o administrador do grupo e já faz a tua reserva. E aqui você vai estar adquirindo, né, a mudança, né, da sua vida, vai ser o passo inicial para você se tornar uma grande confeiteira aí na tua cidade, tendo a minha ajuda, que é o mais importante. Muitos alunos meus adquirem os meus cursos porque gostam dos meus cursos, mas muitos é mais para ter o meu suporte, para ter o contato direto com a Mahara, poder estar perguntando todos os dias para a Mahara, tirar dúvidas, né, pedir alguma receita que não tem. Então esse contato direto, essa minha maneira de ensinar é o que mais cativa os meus alunos, né? Eles se identificam com a minha maneira de ensinar. Às vezes não é nem tanto o curso em si, mas a minha maneira de ensinar, a minha maneira de estar ali do lado ajudando de verdade pelo WhatsApp, né? Que o meu suporte é pelo WhatsApp. Então, faça a sua reserva, não perca a sua oportunidade. A gente não sabe quando a gente vai abrir outra turma do Bolos de Sucesso de novo, tá? Porque a gente tá abrindo uma turma que é grandinha dessa vez, né? Então, a gente não sabe quando a gente vai abrir outra turma. Já faz a tua reserva, chama no privado o administrador do grupo. Tá, gente? Vale muito a pena.
Muitos alunos meus, no primeiro fim de semana, já tiraram esse investimento passando longe, muito facilmente, tá? Então, e vamos continuar com essa videoaula. Próximo recheio agora. Pessoal, voltando então para nossa aula dos recheios. Eu tô aqui, tava limpando a minha bancada. Eu sempre falo isso nos meus cursos gratuitos. Se vocês manterem a bancada de vocês ou o local de trabalho de vocês sempre organizado, limpinho, vai facilitar muito a vida de vocês. Vai evitar muito estresse. Vai por mim, por experiência própria, tá? Mantenham sempre um Perfex úmido por perto, ele ajuda. Vou colocar aqui para minha panela não ficar dançando. O que a gente vai precisar então para o nosso recheio de brigadeiro gourmet de limão siciliano? Leite condensado, creme de leite. Isso daqui é a base para qualquer recheio de brigadeiro, tá, gente? Então, se vocês aprenderem o ponto correto dessa base, vocês vão poder criar qualquer sabor de recheio, tá? Vamos utilizar aqui a pasta saborizante de limão siciliano. É da Dolce Maestro, tá? Ela é meio liquidazinha assim por baixo, ó. Cuidado para utilizar essas pastas de sabor, porque elas são fortes, tá, gente? É um pouquinho só no recheio para saborizar, tá? Vamos utilizar também chocolate branco, tá? Porque como é um brigadeiro gourmet, precisa ter chocolate branco, o puro, tá, gente? Não pode ser chocolate fracionado. Se você quiser, pode colocar, mas não vai ficar o mesmo resultado. Então, eu indico sempre chocolate nobre, tá? Tô utilizando o da Garoto hoje. Então, vou começar, para não ficar longo. Vou abrir meu leite condensado. Leite condensado eu gosto da marca Itambé, tá? Mas pode ser o leite condensado da marca de sua preferência, tá? Então, vou colocar aqui o meu leite condensado. Primeiro eu vou fazer o meu brigadeiro branco gourmet tradicional. Foi o leite condensado, agora eu vou botar o creme de leite. O creme de leite eu tô utilizando a marca Piracanjuba. Eu gosto muito também, ele é um creme de leite mais firme, tá? Aqui, então, tá a base para qualquer recheio. A partir dessa base, que é o leite condensado e o creme de leite, vocês conseguem criar qualquer sabor de recheio, tá, gente? A partir daqui se cria o brigadeiro gourmet de chocolate, de limão siciliano, de morango e do que vocês quiserem, tá? Para essa receita que é uma só, um leite condensado e um creme de leite, eu vou utilizar então metade da barrinha de chocolate. Se fosse duas receitas, eu utilizaria 100 gramas, então vai 50 gramas do chocolate. Que é a metade da barrinha. Vou colocar aqui. Já vou colocar picadinho que vai facilitar para mim. Se quisesse, poderia colocar primeiro no fogo o creme de leite e o leite condensado, esperar esquentar e acrescentar o chocolate depois. Coloquei o chocolate. E agora eu vou levar para o fogo baixo para médio, tá? E lá eu vou ficar misturando e mexendo até dar o ponto do recheio de brigadeiro branco, tá? Tá, pessoal? Então é bem fácil, não tem mistério nenhum. A pasta saborizante, ela vai entrar depois que o meu recheio já estiver pronto e minimamente morninho ou frio, tá? Então, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Tô aqui com meus ingredientes, então vou levar pro fogo. Muito importante, usem uma colher, pode ser colher de pau, porque tem muita gente que ainda não tem aquela colher de silicone. Aquelas que a pontinha é flexível. Mas aquela colher, gente, é fundamental para não deixar o brigadeiro empelotadinho, não deixar o recheio cheio de gruminhos e para ele ficar bem lisinho. Eu achava que era uma bobagem há um tempo atrás isso da colher, mas realmente dá muita diferença no recheio ou no próprio brigadeiro de enrolar. Usem a colher de silicone porque ela pega todos os cantinhos da panela e ela vai puxando e não vai deixando grudar no fundo da panela. Outra coisa importante. A marca da minha panela que sempre perguntam é Cava, tá? Ela é de alumínio inox, ela é bem grossa. E como eu estou utilizando uma panela grossa, eu não vou precisar colocar manteiga aqui. Se a minha panela fosse fininha, aí eu colocaria uma colherinha de café de manteiga, porque a manteiga ela iria ajudar
a evitar de queimar o fundo da minha panela. Só isso, porque a manteiga, ela não dá brilho, ela não altera em nada no sabor do brigadeiro, tá? Do recheio ou brigadeiro de enrolar. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou ir lá pro meu fogão em fogo baixo ou médio e vou começar a misturar e vou ficar até o ponto de recheio. E eu vou mostrar pra vocês isso também, tá? Vamos lá? Voltando aqui, pessoal, então, com a minha panelinha, tô no fogo. A colher de silicone que eu falei pra vocês é as que mexem a ponta, tá? Bem resistente. E agora eu vou misturar aqui o meu brigadeiro branco até que ele comece a pegar ponto de recheio. Eu vou mostrar como é que é o ponto de recheio pra vocês. Ó, como a colher pega nos cantos, bem nos cantos, puxa bem. É muito importante que vocês utilizem materiais e produtos de boa qualidade. Isso diferencia muito os profissionais também. E vão garantir clientes fiéis a vocês também, né? Trabalhar com produtos de boa qualidade é cliente que volta com toda certeza. O chocolate já tá começando a se derreter também. Qualquer dúvida de vocês, depois os grupos vão ser abertos também para tirar as dúvidas, tá? Aí vocês vão poder fazer as perguntas de vocês. E o pessoal da minha equipe vai estar respondendo, tá? A gente tem um pouquinho de paciência, pois estamos com 150 grupos de WhatsApp. Então é bastante pessoas para o pessoal atender, para responder. Se você só pode fazer alguma pergunta quando o grupo tá fechado, chame um administrador no privado que a gente está respondendo quem não consegue, né? Às vezes, justamente na hora que o grupo abre, a pessoa não pode, tem algum compromisso. Então, olhe os vídeos, assista aos vídeos e depois a sua dúvida você pode estar tirando com a gente no privado também, tá? Não se preocupe, todo mundo vai ter suas dúvidas tiradas. Aqui o chocolate praticamente já se derreteu e eu vou ficar misturando até querer começar o ponto do recheio. A questão que eu tinha falado para vocês do fogo baixo para médio, a maioria das pessoas indica sempre o fogo baixo, mas o que acontece com o fogo baixo? Às vezes a pessoa tem um fogão que é muito fraquinho e o fogo baixo demora muito. Aí o que acontece? A pessoa fica um tempão mexendo o recheio, fica mexendo, achando que não deu ponto, Quando vê, na verdade, já até passou do ponto do recheio. Aí quando passa do ponto do recheio, que é quando ficamos demais mexendo por tempo demais o recheio no fogão, ele vira um puxa. Puxa. Aí não presta o recheio para nada, né? Quando vira um puxa. E aí, às vezes, quando o fogão é muito baixinho, é melhor você mexer em fogo médio. Aí ele vai ficar pronto no ponto certo. Às vezes é isso que acontece, às vezes as pessoas acham que é a marca do leite condensado, o que pode ser também. Mas muitas vezes é isso, a pessoa ficou tempo demais lá mexendo no recheio e passou do ponto. Então eu vou ficar mexendo aqui agora. Quando tiver no ponto de recheio, quando chegar no ponto de recheio, eu volto e mostro para vocês qual é o ponto de recheio, que é o horário, o momento que vocês têm que desligar o fogão, tá? Eu já volto. Pessoal, voltando aqui com o nosso recheio, ó. Esse é o ponto do nosso recheio, ó. Quando a gente levanta a espátula e cai em pedaços, ó. Levanta e cai em pedaços, não cai em fio reto. Ó. Olha. Como é bom a colher de silicone, que não tá nada queimado no fundo, ó. É só passar a colher. Ó. Nosso recheio caindo em pedaços. Esse é o ponto certo do recheio, tá? Para essa receita aqui, deu mais ou menos uns 10 minutinhos mexendo. Ó. Agora eu vou tirar aqui da minha panela, vou passar para um recipiente e depois eu volto para mostrar para vocês, tá? Bom, pessoal, voltando aqui com o nosso recheio. Tá maravilhoso, olha a consistência. Já tá bem firminho. Agora eu vou passar para um recipiente. É muito importante, tá, gente, fazer esse processo de passar para um recipiente. Ficou bem branquinho. Nosso brigadeiro gourmet, né? Super fácil e prático.
que vocês vão poder saborizar ele com o sabor que vocês quiserem. Eu vou usar o limão siciliano, porque eu queria há muito tempo mostrar essas pastas saborizantes para vocês, que vocês me pedem, né, para ver sempre. Agora vamos deixar o brigadeiro branco esfriar. Que eu vou falar uma coisinha pra vocês antes. Agora vai ficar quietinho aqui, esfriando. Depois que ele estiver bem friozinho, já vai estar noutra consistência mais firme. É que a gente vai adicionar bem aos pouquinhos, eu vou mostrar pra vocês como, a pasta saborizante. Porque ela é muito forte, tá, gente? Então, se você também... Outra coisa que vão me perguntar com toda certeza, já me perguntaram. Se eu não encontrar essas pastas saborizantes, ou eu quiser comprar um saborizante que tenha um custo mais baixo, porque essas pastas elas são carinhas. Essa daqui eu paguei R$42. Ela é um pouquinho carinha, mas ela rende muito, porque tem que botar bem pouquinho e ela já dá um sabor super forte. O limão siciliano mesmo, ele é bem azedo, então vai dar um contraste perfeito no nosso recheio, que tá bem doce, né? Leite condensado, chocolate branco e creme de leite. Nosso brigadeiro gourmet tá bem doce, tá? Então, se você não encontrar a pasta, ou se você não quiser usar essa pasta, mas quer saborizar o seu brigadeiro branco, você pode utilizar aqueles pozinhos saborizantes da Má Valério, tá? Depois eu vou postar a foto no grupo do pozinho saborizante da Má Valério. É uns pacotinhos assim, compridinho, é bem fácil de encontrar e tem um preço super acessível. E também dá para saborizar tudo. Chantilly, os recheios de brigadeiro, gourmet, sorvete, dá para saborizar tudo com aqueles pozinhos. Então, é bem mais em conta e você também vai ter o seu brigadeiro saborizado no sabor que você quiser, tá? Então, não tem escapatória para você não fazer o recheio, tá? Então, depois eu vou esperar esfriar bem e depois eu volto para mostrar para vocês como é que coloca a nossa pasta saborizante e também volto para finalizar a nossa videoaula de hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal, voltando aqui, nosso recheio já esfriou, ó, já criou a consistência firme. Essa é a consistência que fica o nosso brigadeiro gourmet branco, tá? Tá, pessoal, eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, mas antes eu queria falar uma coisa importante. O recheio, ele tem que estar completamente frio, tá? Não pode colocar pasta saborizante no fogo. Tem muita gente que pergunta, já posso colocar no fogo junto com todos os ingredientes e levar para cozinhar? Não pode, porque senão pode talhar o nosso recheio, tá? Então, isso é muito importante, que esteja frio, tá? Já vai estar na textura boa. E a quantidade, não tem uma quantidade muito exata, tá? Principalmente se tratando do limão siciliano. Se fosse de framboesa, de frutas vermelhas, a gente poderia colocar uma quantidade maior. Mas se tratando do limão siciliano, ele é bem azedo, gente. Muito azedo mesmo. Então, você vai ter que ir colocando aos pouquinhos, misturando bem e experimentando até que fique do seu agrado, do gosto do seu cliente, tá? Então, eu vou começar colocando. Tem que misturar bem ela quando você abrir, eu já misturei a minha. Então, eu vou colocar, ó, como se fosse uma colherinha rasa de café. Vou colocar aqui. E vou misturar o meu recheio. Como ela é clarinha, ela não vai dar gosto no meu recheio, não vai dar cor no meu recheio, ela vai dar só sabor, tá? Quando você compra uma tortinha de limão siciliano, aquelas tortinhas, geralmente o recheio, ele vem branquinho, né? Dessa cor aqui do nosso recheio. Então, o limão, ele não tem cor, tá? Vou colocar mais um pouquinho, que mais ou menos eu sei já. Mais uma colherinha rasa de café. E é assim que a gente vai usando as pastas saborizantes, tá, gente? De pouquinho em pouquinho. Como eu falei pra vocês, tem pastas que você vai poder colocar mais no recheio. Tem outras, como o limão siciliano, que você vai ter que colocar menos. E ir testando por ela ser muito forte. Ela não vai alterar em nada na textura e na consistência do teu recheio. É só você fazer com bastante calma.
Essas pastas, elas são mais caras, mas elas valem muito a pena, porque é bem pouquinho, ó, que a gente vai colocando. E ela já vai dando um sabor bem forte. Então, para essa quantidade de recheio aqui, 2 colheres de café. Ó, a textura continua a mesma do nosso recheio. Ó, a textura do nosso recheio, maravilhosa. Lisinho, que é a importância que eu tinha falado para vocês da colher, né? Esse aqui é o mais forte. Então, as outras pastas, você talvez vai ter que adicionar mais pasta para dar mais sabor no seu recheio, tá? Mas ficou maravilhoso, tá? Então, indico muito as pastas saborizantes, né? Um recheio que vai dar para um bolo de 15 por 10. Usei 2 colherinhas só para saborizar, sobrou muita pasta que vai dar para muito recheio ainda. E eu ainda posso utilizar em sobremesas, em outras coisas também essa pasta, não só no recheio. Posso colocar um pouquinho dela até no chantilly, se eu quiser saborizar uma chantilly com limão siciliano. Fica maravilhoso, tá? Façam o teste em casa, eu super indico para vocês, tá? Então, esse foi o nosso recheio brigadeiro gourmet de limão siciliano, maravilhoso. O que eu queria mais era ensinar vocês a saborizar um recheio, né, de brigadeiro branco normal, tradicional, né? Então, era isso. Lembrando a vocês que está liberado. Acabando nossa aula, chame um administrador no privado, fale o seu nome e fala que você quer fazer a reserva. Assim você já garante a sua vaga o quanto antes e amanhã você vai receber o link de compra do nosso curso em primeira mão. Vai ser um dos primeiros a receber o link de compra, tá? Então era isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você não assistiu a nossa primeira videoaula, vai lá e assiste, porque as nossas aulas vão ficar liberadas somente até sexta-feira. E não perde por nada nesse mundo a aula de amanhã. Eu vou ensinar vocês a fazer um lindo drip cake maravilhoso, todo cheio de brilho, de decoração. A gente vai alisar a bola, a gente vai trabalhar com bico, coloração de chocolate. E vou ensinar muitas técnicas para vocês num só bolo, tá? E também vou mostrar para vocês como é que se faz os sprinkles, hein? Aqueles granulados todos coloridos. Na verdade, o sprinkle é um granulado em vários formatos. Tem de coraçãozinho, tem o granulado mais compridinho, que hoje tá muito na moda e se vê muito no Instagram, os drip cakes decorados com os sprinkles, que é todos aqueles granulados coloridos misturados com bolinhas, com estrelinha. É uma junção de granulados coloridos e confeitos que dá uma finalização nos nossos bolos e fica incrível, tá super na moda. Então não perde que amanhã eu vou ensinar tudo isso para vocês na nossa terceira videoaula da nossa semana Bolos de Sucesso. Um grande beijo, fiquem com Deus e aguardem que daqui a pouco os grupos vão ser abertos para dúvidas, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula!